Vamos para a nossa lição de número 9 com o título O Ministério de Pastor. Então, nós estamos falando sobre dons ministeriais e agora falando sobre o dom ministerial de pastor. Muitas vezes as pessoas confundem, né? E se preocupam tanto com uma credencial, se preocupam tanto com reconhecimento diante de uma convenção, mas nós estamos esquecendo o principal, porque este dom é dado por Deus através do Espírito Santo para que a sua igreja seja conduzida aqui na terra. O textuário diz: Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Então nós temos como exemplo o sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo de número 10, o versículo 11 e 14, também Tito, capítulo 1, versículo 7 ao 11, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 ao 4. O objetivo geral dessa lição é refletir sobre a missão de um pastor, viu? E a nossa introdução, ela diz assim: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Se é uma tarefa árdua, né? Porque tantos então querem essa tarefa, né? Então, para aqueles que estão de fora olhando, para aqueles que veem isso como um status, né? Como algo para se aparecer, realmente está com a ideia errada. Por quê? Porque é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil e que só pode ser bem feita ou feita da maneira correta através do Espírito Santo, porque é ele que dá este dom, viu? Então, entre essas tarefas estão visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica, constante desafio de se dedicar à oração, à pregação, ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral, ele é desafiador, por isso tem que ter vocação, né? A primeira parte da lição, Jesus, o sumo pastor. Então Jesus, ele é sempre o exemplo em tudo. Então Jesus é o pastor com letra maiúscula, viu? No item 1, Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que está escrita lá em Hebreus 13, 20, então ela nos dá a entender isso aí. Por que ele é o grande pastor das ovelhas? Porque ele é o nosso exemplo. Jesus é tudo para nós, né? Então, quando você fala de Jesus, sempre você vai falar em letra maiúscula. Ele é o sumo sacerdote em letra maiúscula, ele é o sumo pastor. Então, Jesus é o nosso exemplo em tudo. E quando você olha para Jesus e olha para a missão pastoral, aí você vê que realmente muitos pastores, porque a Bíblia fala de falsos pastores também, não são condizentes, né, ou não estão andando de acordo com aquele grande pastor, o exemplo maior nosso que é Jesus, que foi um exemplo de humildade, né? E Jesus, ele é o próprio Deus e nos ensinou aqui como nós devemos fazer. No item 2, o pastor conhece as suas ovelhas. Então Jesus deixou isso bem claro. Ele disse: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele diz ainda: As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas conhecem a minha voz. Esse é um exemplo muito simples. Jesus, ele sempre, quando ele quer falar algo, ele não fala algo de uma maneira que as pessoas não vão entender. Então, a palavra de Deus, ela é simples, ela é cristalina. Jesus é o bom pastor, e quando você olha o exemplo de alguém conduzindo um rebanho, aquela pessoa que é o pastor da ovelha, ele dá ali um brado, ele dá ali uma ordem, as ovelhas vêm até ele. Se chegar alguém e falar da mesma forma, na mesma tonalidade, as ovelhas não vão reconhecer. As ovelhas só reconhecem aquele que é o seu pastor. Então Jesus deixou isso bem claro, viu? Então pregue a palavra, leve a palavra, por quê? Porque as ovelhas de Jesus, elas ouvirão a voz de Jesus e virão, né? E obedecerão a sua voz. No item 2 aqui, no item 3, o pastor dá vida pelas ovelhas. Então Jesus, que é o nosso exemplo de pastor com letra maiúscula, ele disse, né, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Olha só, os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor que é Jesus Cristo. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho, e isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar
a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 ao 4, que está na leitura bíblica em classe, né? Dizendo assim, ó, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha só como que é ensinado, como que o próprio Pedro ensinou, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque há os verdadeiros pastores e os falsos pastores. E geralmente as propagandas negativas, elas são mais. As propagandas negativas são mais bem feitas do que as propagandas positivas. Então a notícia ruim, né? Ela corre mais do que a notícia boa. Então sempre quando alguém quiser te falar mal ou citar alguma coisa, você diz, não, a Bíblia já fala dos falsos obreiros, falsos pastores. Mas nós devemos valorizar aqueles que fazem a obra de Deus com perseverança, né, com cuidado. Parte 2 da lição. As características do verdadeiro pastor, um caráter íntegro. Então o pastor tem que ter um caráter íntegro, tá? Então o pastor ele tem que ser honesto, o pastor tem que ter simplicidade, o pastor tem que ter humildade. Então o pastor não pode ser soberbo. O pastor, ele tem que ser o exemplo para o rebanho, né? No item 2 aqui agora, ó, exemplo para os fiéis e infiéis. Então o pastor tem que ser o exemplo para a igreja e também o exemplo para aqueles que estão de fora. Então o pastor dentro da igreja, ele ensina, ele tem que ser o exemplo e lá fora, no dia a dia dele, né? No lidar dele ali com as pessoas que não são crentes ou que não professam a mesma fé, ele tem também que ter um caráter íntegro. As pessoas têm que ver nele ali alguém que inspira confiança, alguém que tenha palavra, alguém que seja honesto, alguém que diz sim, sim e não, não, né? Uma pessoa realmente de valor. Então que Deus nos ajude, que os verdadeiros pastores sobressaiam nestes últimos momentos da igreja na face da terra. Então o pastor, ele deve ter um autocontrole, mansidão, bondade, amor, todas essas são as características, né, de um verdadeiro pastor. E quais são as características que ele não pode ter? Cobiçoso, de torpe ganância, contencioso, avarento. Já imaginou um pastor briguento, um pastor avarento, um pastor que vive em confusão, vive brigando, por exemplo, vive contendendo na internet, vive brigando com alguém? Não. Vamos levar a palavra de Deus. Não digo defender a fé. Defender a fé é uma coisa. Ficar envolvido em brigas, ficar envolvido em desavença é outra coisa. Exemplo para a família. O pastor também deve ser um exemplo dentro da sua casa, dentro da sua própria família. A Bíblia diz, a Bíblia é bem clara quanto a isso, né? Então o pastor deve criar os seus filhos com respeito. Ele deve ser, por quê? Porque a família é a primeira igreja. Então, que no item 3 é muito importante, porque tem pastores que se dedicam tanto à igreja, né? São realmente dedicados, são realmente ali fiéis, mas aí eles pecam em não ter o tempo para a família e acabam perdendo o que? A sua primeira igreja. Então, a primeira igreja é a família e a segunda igreja é aquela que nós cuidamos ali, que é o rebanho do Senhor. Então, que Deus ajude a cada obreiro, a cada pastor, que a sua família se fortaleça cada vez mais e que haja entendimento aos pastores quanto a esse maravilhoso assunto, viu? Um assunto maravilhoso que é a família. Parte 3 aqui da lição, o ministério pastoral, a missão do pastor. O termo pastor do grego é poimen. No Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. Então o verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor, compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas, viu? No item 2, uma missão polivalente. Por que polivalente? Porque o pastor ele tem que ensinar, aconselhar, evangelizar, ele tem que ser um conciliador, um bom administrador. Então são várias, né? São várias funções que ele tem que estar se dedicando. Não que ele tem que ser perfeito em cada uma delas, mas em cada uma em cada um desses desafios, ele tem que estar ali pronto para estar atendendo pessoas também ao seu redor, ele tem que estar colocando para estar ajudando a ele. Então, de repente, ele é um pastor que alguém do seu lado é um bom administrador, ele usa aquela pessoa. Alguém do seu lado é um bom ensinador, ele usa aquela pessoa. Então ele tem que saber também administrar os recursos humanos que ele tem nesse ao redor e tomar o cuidado de não querer fazer as coisas todas sozinho, por quê? Porque vai lhe sobrecarregar, né?
e Deus também não quer que façamos nada sozinho. Então, o Senhor Jesus Cristo, nós olhamos ali o exemplo de Moisés, que estava sobrecarregado, e o seu sogro Jetro lhe deu um interessante conselho. Ele falou: coloque alguém para lhe ajudar. Então, ali ele colocou pessoas para estar ajudando a ele. Então, assim também o pastor tem que estar fazendo. No item 3 aqui, ó. O cuidado contra os falsos pastores, viu? Contra os pastores infiéis. Então, a própria Bíblia já diz que há pastores infiéis e que nós temos que tomar muito cuidado com esses pastores infiéis que vêm até o rebanho para estar explorando o rebanho. Então, o apóstolo Paulo deixou-lhe uma palavra para Tito dizendo, firme, dizendo o seguinte para Tito: quanto à sua instrução pastoral ao jovem obreiro, disse assim, ó, que retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então sempre vai haver aquelas pessoas que vão contradizer. E você, com a graça de Deus, você vai então que ensiná-los, você vai então que dizer dentro da palavra como que a palavra está ensinando, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Isso aí é o conselho de Paulo para Tito. Conclusão agora. Conclusão: o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho. Então é um dom ministerial dado pelo Espírito Santo. Então não é a questão aí da pessoa estar galgando cargo. Eu era diácono, presbítero, evangelista, agora sou pastor, tenho a credencial, estou ligado em tal convenção. Pode estar ligado na convenção que quiser, mas precisa estar ligado aos céus e precisa ter essa chamada, precisa ter essa vocação, viu? Sem vocação, realmente é um desastre. Por quê? Porque a pessoa quer apenas se aparecer, quer apenas dizer que tem o cargo, e isso está completamente errado. Que o Senhor nos guarde destes determinados obreiros. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho, viu? Perguntas. Pergunta 1. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, está diretamente ligada a quem? Está diretamente ligada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior, pastor com letra maiúscula. De acordo com a lição, relaciona as características do verdadeiro pastor: caráter íntegro, exemplo aos fiéis e aos infiéis, né? E também um exemplo para a sua própria família. Pergunta 3, segundo o texto bíblico de 1 Timóteo, capítulo 3, versos 2 e 3, cite o que o pastor não pode ser. Então o pastor, ele não pode ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso, de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. Pergunta 4, qual o significado do termo pastor no Novo Testamento? É apacentador de ovelhas. Qual é a principal missão de um ministro? Cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. E nós lembramos aqui do exemplo de Davi, né? Então o exemplo de Davi, que cuidava das ovelhas, a dedicação daquele moço àquelas ovelhas, e Deus então chama ele para ser o pastor de Israel. Por isso que a palavra é pastor. Por quê? Porque tem a ver ali com as ovelhas. Então quando Deus ele diz na sua própria palavra: eu darei pastores que apacentem o meu rebanho com cuidado. Então esse é o cuidado que Deus tem com a sua igreja. Qual é a igreja do Senhor Jesus Cristo? É aquela que vai morar com ele na eternidade. E essa igreja, ela está distribuída, né? Ela está esparramada, vamos dizer assim, em várias denominações. Então não importa a placa da igreja, importa se a pessoa está seguindo a Jesus fielmente. Não estou falando sobre seitas, né? E heresias, estou falando sobre igrejas que levam a palavra de Deus a sério. Então que Deus levante muitos obreiros, levante pastores realmente que tenham compromisso com a palavra do Senhor Jesus Cristo, e que o sumo pastor continue conduzindo este rebanho até a eternidade, em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua família, e até a próxima aula.